Então, gente, boa noite de novo a todos, né? Nós estamos recebendo aqui a Lisiana, assistente social, do CIEE, e ela hoje nós temos o prazer de recebê-la aqui para falar sobre um tema tão importante, né? E tão estrutural, que é o racismo, né? Então, nós vamos dar a palavra para Lisiane, né? Para que ela também possa se apresentar. E nós estamos aqui para ouvi-la. Tenho certeza que vai ser uma boa apresentação. Tá ótimo. Gente, então, mais uma vez, né, eu agradeço, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né, para falar desse tema que é tão importante, me atravessa de tantas maneiras, como trabalhadora do SUAS, né, sou assistente social de formação, estou na gerência de assistência social do CIE Santa Catarina, tenho estado à frente, né, e junto com o FEUSUAS, os usuários e as usuárias, também aí na luta e no controle social, e hoje a gente parar, né, para pensar um pouco sobre esse tema, entender a importância desse tema para o SUAS, para a vida das pessoas, é um momento muito, muito, muito especial para mim mesmo. Então, a ideia, né, é que a gente possa ir conversando um pouco sobre o tema, e no final deixar um tempinho também para a gente abrir aí a palavra, e como a gente também está num grupo aí menor, quem sabe durante minha própria fala, vocês fiquem à vontade, né, para ir contribuindo também, e a gente construir um momento bem importante aqui. Eu vou pedir, então, para a Paola a gentileza de fazer aí a projeção, e eu escolhi esse tema porque eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise de que há muito, né, e aí alusivo ao 20 de novembro, né, que a gente passou recentemente, que muita luta já ocorreu nesse país, né, muita gente nos antecedeu e muita gente luta hoje ainda para a gente combater o racismo, mas que a gente, sendo assim, os nossos passos vêm de longe, é por isso o tema, né, mas que a gente ainda precisa pensar em caminhos para combater o racismo, né? Então, e a ideia, né, é que com o combate ao racismo, tem um errinho ali na grafia, que a gente possa ter mais fotos como essa, né, de famílias felizes, de gente feliz, e é isso que realmente a gente quer, né, dentro do SUAS, que as famílias possam estar felizes, ter uma vida plena, segura e com direitos, né. No próximo slide, a gente já vai entrar, né, um pouquinho mais sobre o nosso tema, e a ideia aqui é a gente pensar, né, de que quando a gente fala, traz esse tema do combate ao racismo, do que é mesmo que a gente está falando. Então, eu acredito que mesmo quem está aqui interessado, entusiasmado pelo tema, talvez em algum momento pensou, bom, mas por que a gente vai falar sobre isso, e por que a gente vai falar sobre isso dentro do FEUSUAS, dentro do SUAS, né, o quanto esse tema realmente tem relevância aí para as nossas lutas e nosso trabalho diário. Então, sabendo disso, né, de uma dúvida que possa ficar, eu queria aqui dizer que eu consegui, né, preparar um conjunto de elementos para que a gente pudesse pensar alguns conceitos, quais são os principais desafios desse tema, e ações mesmo diárias, cotidianas, que possam ajudar FEUSUAS, sobretudo suas, e cada uma de nós a sermos mais plurais, mais diversos, mais inclusivos e mais ativos realmente na luta antirracista, né. Esse tema, né, eu que venho, eu tenho um forte trabalho, né, na promoção da integração do mundo do trabalho, então nas relações de trabalho, porque nós somos uma sociedade que nós nos organizamos em torno do trabalho, né, a gente Acho que deu uma travadinha, né, pessoal? Travou? Voltei? Agora voltou, agora voltou. Tá, eu estava dizendo, né, que talvez mesmo quem estava aqui, não sei quanto vocês ouviram, mesmo quem estava aqui, talvez tivesse dúvida da importância sobre o tema, né, e aí pensando nisso eu tentei trazer alguns conceitos, pensar alguns desafios e também algumas ações do dia a dia que possam nos ajudar a pensar de como o FEUSUAS, de como o SUAS, né, pode se tornar aí mais inclusivo, mais diverso, mais plural e mais ativo na luta antirracista. E aí eu dizia que eu tenho trabalhado, né,
meu foco principal dentro da política de assistência social tem sido a promoção da integração no mundo do trabalho. E eu costumo dizer que a gente, enquanto sociedade, a gente se estruturou muito bem em torno do trabalho. O trabalho tem uma função social importante na vida das pessoas, mas também, né, é um lugar onde existem muitas desigualdades. E esse tema, né, do combate ao racismo, da questão racial, ele também é um tema central quando a gente quer pensar em promoção de justiça social. E ele tem sido um marcador identitário muito importante dentro das organizações, dentro dos governos, das empresas e da sociedade como um todo, se a gente quiser pensar, de fato, em reduzir desigualdades. Então, esse tema ele tem sido cada vez mais atual, seja para a empresa, seja nas pautas das políticas públicas, mas ele tem uma urgência de ser traduzido em medidas reais de promoção de equidade racial. Então, as organizações, os governos, eles têm se organizado cada vez mais. Para ir além das campanhas, a gente vê muito, né, nas redes sociais, hashtag subindo, campanhas, postagens, mas é preciso ir além. Apesar de que todo esse movimento, ele certamente ajuda, impulsiona, traz visibilidade para a necessidade da temática, mas a gente precisa de mais ações. Então, quando a gente está falando, né, em reduzir desigualdade, promover equidade racial, seja, né, dentro dos governos, a gente pensando aqui mais especificamente para o SUAS, para o público, né, para os usuários. Então, a gente está falando, é um tema bem complexo, porque a gente está falando em melhorar a sensibilidade das pessoas com relação à temática. As pessoas, a gente tem o racismo, ele traz essa rigidez das pessoas não quererem discutir o tema, né, de conviver com pessoas negras em diversos níveis hierárquicos, em diversas relações profissionais e pessoais, né? Em construir ponte entre as pessoas para falar sobre esse tema e outros temas, né? E lidar com alguns dilemas que são cotidianos. Porque esses dilemas, a nossa sociedade, sendo ainda uma sociedade racista, eles existem, e eles continuarão existindo por algum tempo. Então, a gente precisa, e eu acho que o nosso encontro aqui, eu tentei preparar também alguns elementos, para que a gente tenha repertório para lidar com cada um deles, para que a gente saiba se colocar e enfrentar e se colocar mesmo na luta antirracista. Então, eu queria dizer também que essa é uma conversa que, inicial, até onde eu conheço, né, eu não sei o quanto a gente já discutiu isso dentro aqui do FESUAS, mas é um tema que também nos toca e nos atravessa de forma e de maneira diferente. Outro dia eu escrevi, fiz até uma postagem numa rede social, dizendo que o racismo, e refletindo, né, aqui o 20 de novembro, ele me atravessa muito como mãe, né, sou mãe de um menino negro, e isso me atravessa, me desconforta, me dá medo, me deixa vulnerável, de uma forma muito especial, né, e especial quando eu digo não é boa, né, ao mesmo tempo de vê-lo, de achá-lo lindo enquanto menino negro, mas me traz uma série de temores, né, em ter um filho, um adolescente negro, numa sociedade racista. Então, cada uma que está aqui hoje, né, e quem vai talvez ver, ouvir, né, esse nosso papo depois, que está sendo gravado, é atravessado e é impactado e vai ter, certamente, aí, histórias diferentes para contar com relação ao seu contato com essa temática. Mas, independente disso, né, e para que a gente possa realmente avançar, independente de onde a gente estiver nessa jornada, de como a gente é atravessado ou não por ela, é preciso que a gente tenha uma mudança cultural individual e coletiva. É preciso que a gente construa novas práticas para a gente poder aplicar e ampliar estratégias de combate ao racismo. E é dessa forma que eu acredito que a gente vai produzir vivências que possam promover mudanças que são diárias, né, enquanto sociedade. E aqui, né, o convite nesse papo, então, eu acho que vocês já estão bem acostumados com outros tantos temas, a se colocar, a dizer aquilo que pensam, a gente está num lugar aqui protegido e seguro, né, para se expressar, para discutir, para debater o tema. Então, a ideia é que todo mundo se sinta à vontade mesmo para trazer, né, exemplos, vivências, e ajudar a gente a discutir e avançar no tema,
tá? Eu gosto de dizer também que essa nossa conversa aqui, ela não é uma conversa sobre o modismo, né? Porque tem quem diga, mas está na moda agora falar sobre esse tema, né? Não é sobre lacração, não é? A gente não quer aqui trazer o tema de uma forma para, né, ser aí fachada em rede social e nada disso. Não é também sobre segregar pessoas, né? Sobre nós, pessoas pretas, sobre eles, ou sobre aqueles que não são, né, os não negros. Mas de fato, né, na nossa sociedade, se a gente pensar o nosso país, uma pauta que é cotidiana, que afeta milhares de pessoas todos os dias, afeta inclusive a minha vida e a vida de cada um de vocês que está aí, que eu estou vendo na telinha, né? Então, por isso que é tão importante que a gente compreenda a importância desse tema, né? E realmente se alie nessa causa. Então, sejamos brancos, negros, indígenas ou amarelos, essa é uma responsabilidade de cada uma das pessoas para adotar ações efetivas, né? Para a gente desconstruir a ideia de que nós somos uma sociedade homogênea, que existe um único padrão de beleza, um único padrão de certo, ou algum modelo ideal de ser humano, né? Quando a gente pensa que existe um modelo de certo e o resto é diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito que eu gosto bastante, né, de um autor que eu gosto sobre diversidade, sobre quem é diferente, enfim. A gente caminha para ter formas mais saudáveis de existência. Afinal, né, se a gente disser que apenas um modelo é ideal, um padrão único de beleza, muita gente vai ficar de fora. E a gente realmente, né, eu acredito muito nesse poder, né, da diversidade e o quanto ela é de fato transformadora. Bom, dito isso e feito esse convite para a gente fazer e construir esse momento juntos, eu queria ver, né, pode ser com as cabecinhas, eu nem estou vendo todo mundo, mas se vocês topam esse desafio, e eu espero que sim. Tá? Então, como a gente está num grupo pequeno, vocês fiquem à vontade. Se vocês precisarem, quiserem, para não deixar passar o tema, vocês podem aí me interromper, não tem problema nenhum, a gente volta ao raciocínio e a gente vai construindo isso juntos. No próximo slide, eu gosto sempre de falar o óbvio, né? A história do que o óbvio precisa ser dito. Então, tem quem pergunte, e talvez quem está aqui, e não tem problema da gente pensar sobre isso, mas será ainda que existe racismo? Será que não melhorou, né? E agora acontecem episódios isolados? A resposta, infelizmente, é sim. Racismo existe ainda, ele continua sendo uma realidade, presente em todas as esferas da sociedade, e afetando o cotidiano das pessoas, de milhares de pessoas, né? E aumentando as desigualdades. Então, eu tenho certeza que quem está aqui já vivenciou de alguma forma, né, ou foi vítima de racismo, ou presenciou alguma situação envolvendo o racismo, né? E aí, para a gente aquecer, né, e a nossa sensibilidade sobre o tema, eu queria trazer um vídeo, que é um experimento, foi um experimento real, que demonstra, né, como o racismo ele realmente está estruturado, seja na nossa sociedade, seja como um viés mesmo inconsciente no nosso pensamento. Paula, esse slide agora, próximo, ele tem um videozinho, se tu quiseres passar. Ah, tá, só um momento que eu vou tentar dar play aqui, só um pouquinho. Tá bom. Acho que tem uma barrinha embaixo que facilita. Lizzy, eu vou tentar abrir aqui pelo Google Drive, porque ele não está funcionando, eu vou jogar não ele tem no problema, Google Drive, a gente pode tá assistir ele, se tu conseguires, aí tu me avisa, a gente... Tá. Então, eu nem vou adiantar o tema, vamos ver se a gente consegue para vocês assistirem, senão eu conto um pouco dele, a gente fala sobre ele, e mando o link depois, tá? E aí, seguindo, no próximo slide, para a gente fazer uma reflexão, quando a gente se pergunta, né, e eu estou respondendo aqui, afirmando que sim, o racismo existe, então a gente vai ver nesse vídeo, né, se a gente conseguir assistir,
essas facetas, né, do racismo, mas o racismo, ele produz desigualdades que podem ser mensuradas. E eu trouxe uma delas, né? Então, até porque, como disse, né, eu trabalho mais nessa relação de trabalho, então trago mais esses elementos, mas porque a gente realmente, né, repetindo, nós somos uma sociedade muito estruturada em torno do trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele pode ser extremamente prazeroso, gerar oportunidade, pertencimento, ele também causa muitas desigualdades, né? E aí, esse infográfico, ele tem dados aí do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que o IDBR, que é até um @ né, no Instagram, quem usa Instagram e quiser anotar essa dica do IDBR, é uma página, né, no Instagram, excelente, com conteúdos muito atuais, né, muito fáceis de serem consumidos sobre a questão racial. E o IDBR organizou esse infográfico com alguns dados que são bem representativos para a gente entender o que o racismo provoca, né, em termos de sociedade. Então, o primeiro dado importante é a gente saber que a maioria da população brasileira é negra, né? Então, somos mais de 56% da população brasileira. Mas quando a gente analisa, por exemplo, né, mesmo sendo maioria, se a gente for pensar, né, nessa relação de trabalho, a gente for pensar nos cargos gerenciais, quase 70% eles são ocupados por pessoas brancas, né, e apenas 29,9% são ocupados por pessoas negras. Quando a gente vai para um outro indicador, né, que anos de estudo comprovadamente são proporcionais, então quem estuda mais tem mais chances, né, de ter melhores salários, de ter uma vida profissional, né, em uma carreira em ascensão, a gente vê que os índices de analfabetismo, ou seja, né, estudam menos e têm menos acesso à educação, a população negra é quase 3 vezes menor, né, maior o índice de analfabetismo, então, com relação à população negra. Quando a gente pensa a questão da renda, a população negra, ela em relação à população não negra, a população branca, elas estão, né, o dobro dessa população está abaixo da linha da pobreza, que são a maioria dos usuários, né, do SUAS também. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar dessa questão do racismo, mais especificamente, né, para o SUAS. Então, essas pesquisas, elas mostram que esses dados, né, e as mazelas do racismo, elas se estruturam aí na vida das pessoas e na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa, às vezes, na questão racial e no racismo, a gente se remete a uma história que é do passado, e realmente é uma história que tem traços, e a gente vai falar um pouquinho, né, da estruturação do racismo no Brasil. Mas é também uma história recente, e a gente pode mudar. E hoje aqui a gente está aí dando passos importantes para isso, conversando sobre esse tema. Conseguiu, Paola? Não consigo. Eu consegui colocar ele no Drive, mas no Drive ele também não está aparecendo nada para dar play aqui. Tá. Pelo PowerPoint. Deixa eu ver se eu quero que eu compartilhe. Vamos ver se eu consigo. Pode ser se eu for mais. Deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela. Aí a gente vê esse. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Não está aparecendo aqui. Ah, está aqui para compartilhar. É que eu uso menos o Meet, acabo usando mais o Teams. Tirar a janela. Essa aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Está apresentando. Então, vou tentar rodar aqui, tá? Tá rodando? Tá, sim. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu queria que vocês pensassem se vocês veem nessa foto. Está atrasado. Yes. Ela é designer de moda. Escolheram uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser
Na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. O pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado na casa, não. Ele está limpando a casa dela. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. O grafite é uma arte, não é escândalo, não. Você vê nessa imagem? Alguém que foi no muro. Pensadora. Daniela, pianista? Ficava doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me deu segurança do Estado. Uma polícia particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma ladrão fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Então, gente, esse vídeo ele é um vídeo antigo, eu já usei ele várias vezes, mas sempre que eu vejo, ele me impacta e imagino que tenha impactado a vocês também, né? Parei de compartilhar? Não, né? Vou parar. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, e não sei se vocês estão no celular, talvez fica menor, né, a imagem, mas as fotos, né, então esse foi um experimento social, muito cuidadoso, as fotos estão na mesma posição, por exemplo, a menina que segura a roupa é a mesma roupa, está na mesma loja, no mesmo lugar, né, a cor do terno dos dois homens é a mesma, exatamente o mesmo. Então, essa estrutura do racismo, né, na sociedade, ela provoca os dados que eu falei anteriormente. Os dados do vídeo, eles estão um pouquinho desatualizados, porque é um experimento já de alguns anos, mas infelizmente ainda muito real, né, ainda muito, muito atual. Mas vamos seguir? E agora, pensando nisso, né, então, assim, e certamente vocês foram acompanhando, e na mente da gente também vem uma série, né, de pensamentos, de estruturas, e isso é importante que a gente faça, essa revisita daquilo que são as nossas certezas, né, e para a gente conseguir conhecer, entender, desconstruir uma série de questões, para poder construir outras. Então, a gente pode passar o próximo slide, que é para agora a gente dar de novo uma ampliada, assim, dar um zoom no nosso pensamento, né? Mas por quê, né, do racismo? Se a gente for pensar, nós somos 8 bilhões, nós somos mais já de 8 bilhões de pessoas no mundo. E quando a gente pensa, né, esse tema, essa quantidade de inteligências, de talentos e de possibilidades, eu gosto muito de dizer que todas essas mais de 8 bilhões de pessoas, se a gente for parar, sentar num lugar e ficar olhando as pessoas passarem, não sei se vocês já pensaram isso, eu fico pensando, meu Deus, cada pessoa dali tem um sonho, tem uma ideia, tem um problema, está passando uma dificuldade, né? Então, mas algumas coisas nos unem. Todo mundo está em busca de ser feliz, né? Todo mundo quer existir, todo mundo quer ser aceito, né? Então, embora nós somos indivíduos, mas nós estamos agrupados em comunidades, sejam famílias, sejam por cidades, países, continentes, sistemas sociais, todos eles com suas regras, morais, culturas. A gente gosta, né? O ser humano é agregável, né? Então, enquanto sociedade, mesmo sendo, né, agregada e formando grupos, a gente decidiu, em função dos preconceitos, dos processos discriminatórios, e a gente vai visitar esse conceito, né, sobre preconceito, discriminação e racismo já em seguida, a gente acaba deixando alguns grupos identitários, e aqui a gente está falando da questão racial, ou seja, pessoas negras, né, para trás.
sem direito a acesso, sem direito a direitos, né? Então, embora a gente acredite que o mundo é um lugar para todas as pessoas, isso não tem sido uma realidade. A gente realmente tem preterido alguns grupos em detrimento a outros, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente pensar, porque algumas pessoas pensam assim, mas é o meu gosto, né? Aquilo que eu penso. Mas aquilo que eu penso e a minha decisão e o meu olhar sobre o mundo e aquilo que eu faço sobre tudo e estou pensando, ele afeta a vida das outras pessoas. Nós não somos ilhas, né? Então, tudo que a gente fala, pensa, né, e faz, afeta a vida das outras pessoas. E quando a gente está falando com relação, né, à questão racial, isso tem um impacto muito grande, como a gente viu no vídeo, como a gente viu nos dados também, só da questão, né, que eu trouxe alguns dados ali com relação ao trabalho. Então, as organizações e as empresas em especial, né, só para a gente ter um paralelo, têm falado muito da importância de diversidade e inclusão. No próximo slide, né, e eu achei que valia a pena trazer esse conceito aqui, embora a gente não está falando de ambientes corporativos, mas eu achei que valia muito a pena. Eu não sei se tem um anterior ou se eu me atrapalhei nos slides. Volta um para mim? Ah, tá, pode ser, esse mesmo, então. Somos únicos e irrepetíveis. No próximo, esse aí. Paula, obrigada. Então, já falei um pouquinho, né, acabei misturando os dois slides, mas assim, se a gente for pensar, né, cada uma de nós, né, tem aí uma identidade, nós somos únicos e irrepetíveis, né, mas nós somos seres sociais que fazemos parte do todo, né, então é aquela ideia que eu falava, de que a gente não vai conseguir pensar sozinho e agir sozinho sem afetar a vida do outro. Por isso que é tão importante a gente avançar e estarmos realmente empenhados na luta antirracista. Pode passar o próximo, por favor, Paola. E aí é que o conceito, né, que eu queria trazer. Tem um autor que fala desse tema de diversidade e inclusão, que eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre esse conceito, né? Então, diversidade, ele diz que é um conjunto de diferenças e semelhanças. Então, não são só diferenças, são também semelhanças, né? Que nos caracterizam. E inclusão é agir para que o outro exista. Então, acho que tem muito a ver com esse papo que a gente está pensando aqui, né? Da gente aprender, da gente avançar, da gente desconstruir, reconstruir, mas a gente de fato existir, de fato a gente agir para a luta antirracista. Aí, de fato, a gente vai estar, né, pensando em inclusão. No próximo slide, eu trago um pouquinho desses conceitos, né, que eu acho que às vezes fica um pouco misturado na nossa cabeça, e eu acho importante a gente entender para poder avançar. Então, o que é, né, qual a diferença, não sei se vocês já pensaram um pouquinho sobre isso, né, quais são os conceitos e quais são as diferenças de preconceito, discriminação e racismo. Então, assim, preconceito. Preconceito é um conjunto de julgamento, né, então eu julgo sem conhecer a causa, sem antes conhecer alguém ou algo, e eu tenho um preconceito, eu acho que aquilo é assim, né, então é um preconceito, um preconceito preconcebido. Ok. A discriminação é quando eu tenho esse meu preconceito e, ao agir, sejam nas questões mais cotidianas da minha vida, eu diferencio, eu discrimino pessoas a partir daquele meu preconceito. Então, quando, lá no vídeo, né, uma pessoa de terno, eu imagino que seja um executivo se ela é branca. E eu imagino que ela seja um trabalhador segurança do shopping se ela é uma pessoa negra. Isso está estruturado no meu preconceito de entender que pessoas pretas não podem, ou não deveriam, ou não estou acostumado a ver pessoas pretas, né? E eu não me dou a oportunidade de pensar que sim, elas podem estar nesse lugar e ser, né, um executivo, uma executiva, né, dona de uma empresa. E aí eu automaticamente, vendo uma pessoa de terno, por exemplo, eu vou perguntar a ela, sei lá, onde é que fica uma loja, porque eu tenho certeza, com base no meu preconceito, e aí eu tenho uma ação, né, que é um ato realmente de discriminar, com base nesses preconceitos que eu tenho. Já o racismo
é uma forma de preconceito e discriminação, então é aquilo que eu penso e aquilo que eu faço com aquilo que eu penso, motivado pela cor da pele ou pela etnia da pessoa, né? Então a gente está falando mais aqui, né, com relação a pessoas negras, mas também tem muito, né, no Brasil, racismo com relação a indígenas. Então é um tema, né, bastante importante para a gente discutir e colocar aqui no nosso dia a dia. Passando o próximo slide, a gente vai falar mais especificamente, né, porque a gente está aqui no FEUSUAS, por que esse tema é tão importante, né, e a gente tem, eu até já encaminhei, né, e depois vou pedir para a Paola fazer a gentileza de compartilhar com vocês, talvez muitas já conheçam, né, mas a gente tem esses dois materiais que eu acho que são bem interessantes, é um folder, eu já consegui com o Ministério esse material impresso, mas eu encaminhei, né, para consumo, leitura, enfim, ele de forma digital. Então, é um folder que tem informações bem concisas e uma cartilha que traz, né, com um pouco mais de profundidade esse tema. E esse tema, né, por que ele é tão importante, né, e aí quando eu fui preparando o material, fiquei pensando, né, por que é tão importante para o SUAS? Então, com tudo isso que eu já falei, eu acho que o primeiro ponto é considerando, né, a questão, e a cartilha traz isso, da questão da densidade demográfica da população negra no país, né, e, ao mesmo tempo, essa população está subrepresentada, ou seja, a maioria das pessoas, da população negra no Brasil, ela é de baixa renda e ela tem alta vulnerabilidade social. Então, esse racismo, né, que a gente fala, um racismo sistêmico, estrutural, institucional, ele se torna, né, um fenômeno que mantém pessoas negras no Brasil sem mobilidade social. E se a gente quiser, né, reduzir desigualdades, a questão racial, ela é também central, fundante, para a gente poder avançar. Um outro tema, assim, que eu queria trazer aqui, justificando a importância desse tema no SUAS, é que a política de assistência social, ela tem cada vez reconhecido o racismo, né, e as desigualdades étnico-racial, o próprio racismo institucional e estrutural, como determinante, né, para as condições de garantia de direito da população negra. Então, se, né, por si só, a gente pensar que a maioria da população negra, né, no Brasil é negra, a gente pensar uma política como o SUAS, sem pensar, né, nas ações estruturadas e considerando o racismo, considerando, né, a questão racial, a gente, de fato, acaba colocando as pessoas negras em um risco maior, né, de seguirem sem acesso a direitos. Então, só para a gente pensar alguns dados, e eu acho que é uma leitura fácil, uma leitura curta, né, eu sei que a gente tem tantos temas, né, tantas leituras para fazer, mas queria convidar quem não leu ainda, né, acessar e fazer a leitura desses materiais, mas para trazer só um dado para a gente entender, né, quão importante é esse tema, 75% das mulheres titulares do programa Bolsa Família são mulheres negras. Então, essa política, ela não pode ser pensada sem o viés da questão racial, né. E aí, tem outros tantos dados, e eu acho que é muito importante que a gente realmente, né, estou insistindo aqui que a gente conheça. Mas é importante que se diga também que a gente tem avançado, né? Então, o que a gente tem feito enquanto SUAS, né? Então, primeiro reconhecer, eu acho que foi um passo importante. Depois, né, buscar identificar, além dos marcadores de pobreza, né, a questão racial, com dados específicos. Então, lá no CadSUAS, a gente tem essa identificação justamente para a gente entender, né, quantas pessoas são atendidas, quem são essas pessoas, e fazer essa reflexão, né, da questão racial dentro do SUAS também. A gente tem avançado com relação a isso, tem cada vez mais informação sobre essa questão, o dado que eu trouxe anteriormente, né, de 75% aí das mulheres titulares do Bolsa Família serem mulheres negras, e isso vai nos dando, né, indicadores reais para investimento e para pensar as políticas públicas também
né, para o enfrentamento do SUAS, né, e a gente tem esse lema aí do SUAS sem racismo. Então, agora a gente pode pensar também no dia a dia, né, então, boa parte, né, de quem está aqui é conselheiro, está à frente aí nos conselhos, né, então, como que a gente pode pensar, né, no combate desse racismo institucional? Eu acho que é importante a gente dizer, eu já citei aqui algumas vezes, né, a gente não vai conseguir falar de todos os temas, mas o racismo institucional, ele coloca pessoas ou grupos raciais e étnicos em situação de desvantagem, seja com relação à informação, seja com relação a benefícios, às políticas públicas que são geradas e oferecidas. Então, alguns dados, a cartilha traz esses dados também, de que, ao mesmo tempo, né, de que tem aquele alto índice de mulheres que acessaram, mulheres negras, tem outros índices negativos, né, que a gente percebe o quanto ainda, para alguns grupos, tem sido, né, em especial de população negra e indígena, de acessar a política de assistência social. Então, a gente pode passar aí o próximo slide, e no próximo slide eu trago aí uma imagem que também gosto de usar, uma imagem assim que me inspira, que é o tema central, né, que a gente escolheu para esse nosso encontro de hoje, né, que é uma reflexão ancestral mesmo, né, muito inspiradora. Esse é um baobá, que é uma árvore imponente, né, que tem aí origem africana e tem um símbolo, uma simbologia muito forte de força e de resistência. E a ideia para a gente pensar, né, nossos passos vêm de longe, aí com essa alusão do 20 de novembro, é a gente pensar num capítulo que é muito triste, para mim, e imagino para todos vocês, que é a história da população negra no período escravocrata, né? Então, quando eu falo desse tema, eu sempre me lembro da minha infância e das dolorosas palavras e do relato das aulas de história, né? Então, toda criança negra certamente passa por essa tristeza e constrangimento de ouvir que os seus ancestrais foram sequestrados, torturados, né, e toda, né, o flagelo que foi o processo escravocrata no Brasil. Para mim não foi diferente, né, eu lembro muito bem, assim, consigo me ver lá naquela cadeira, sentadinha, querendo que aquela aula, né, que aquilo acabasse. E, infelizmente, na semana seguinte a gente continuou conversando. Mas é muito importante, né? Naquela idade eu não conseguia ter ideia, né, da importância que era, e também lá na minha época, e hoje a gente ainda conta essa história ainda de forma muito atravessada. Já tem legislação, né? Hoje a gente já pode ressignificar e essa história ser contada de uma forma muito mais apropriada, né? Para a gente poder avançar no combate ao racismo. Então, a gente tem a Lei 10.639, de 2003. Eu lembro de poder comemorar essa conquista, né? E vejo hoje, né, com os meus sobrinhos, com meus filhos, já um relato muito diferente. Alguém quer falar? Vou só abrir o microfone. Acho que o Alexandre está com o microfone, Alexandre. Tá bom, obrigada. E aí eu dizia, né, que eu já consigo ver hoje, né, as aulas de história muito mais propositivas, né, então hoje meu filho, meus sobrinhos, minhas sobrinhas conseguem aprender junto com seus amigos e amigas de forma muito mais rica a beleza dos povos africanos, problematizam realmente o período escravocrata, né, e podem pensar na contribuição que foi e a contribuição da população negra, né, para a construção desse Brasil, desse país mesmo, né, escravizada, e refletem, sobretudo, as mazelas do racismo e fazem uma análise de como podem enfrentar, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa. E aí, esse capítulo da história, né, eu sempre gosto também de fazer uma reflexão de que, mesmo com o final do período escravocrata no Brasil, a gente ainda tem que pensar naquele período lá atrás, que foi um período onde a população negra, não mais escravizada, foi deixada à própria sorte. E aí eu depois trago algumas sugestões aí de leitura, né?
mas gosto muito da Djamila, que é um ícone aí, né, atual e uma referência sobre essa temática. Então, ela traz uma reflexão que é muito importante, assim, né, que se a gente considerar os 354 anos de escravidão, que a população negra trabalhou sem acumular riquezas para si, né, e mesmo depois do período escravocrata, ter ficado aí a própria sorte, sem nenhuma herança, vamos colocar assim, entre aspas, né, como outras populações que vieram depois do período escravocrata e receberam terra, receberam recursos, a Djamila, ela tem uma fala que eu acho que é muito potente, muito esclarecedora, né, que ela diz que nós, né, a população negra, ela foi das senzalas para as favelas, né, e é por isso e pelo racismo atual, né, pelas desigualdades atuais, que a maioria da população negra ainda é pobre, né, então tem essa herança escravocrata, teve a falta de mecanismos de políticas públicas adequadas, porque houveram políticas públicas para trazer outros migrantes, e por conta do racismo que é estruturado e estrutura a nossa sociedade até hoje, né? Então, repetindo o que eu já disse em algum momento aqui, né? Essa é uma parte da história, mas é uma história que a gente vive hoje também. E espero que todos nós, aqui, todas nós, possamos construir uma história diferente a partir de hoje, a partir de amanhã, né, para a população negra e para a população em geral desse país. No próximo tema, eu gosto sempre de fazer uma pergunta muito, que eu acho que ela é provocativa, né, no próximo slide. Por que isso importa, né? E eu trago aí uma foto de um jovem, com uma mãe de um adolescente, né, de um jovem negro, sorrindo, feliz, usando o celular, e se quiser correr, se quiser, como a gente viu no vídeo, que ele não... A ideia é que ele viva essa vida plena, né? Que se ele correr, ninguém vai achar que ele roubou, que ele está assaltando, que ele está fugindo da polícia, né? Que as pessoas pensem que ele está indo pegar um ônibus, que ele está correndo para encontrar alguém, que ele está se exercitando. Então, por que isso importa? Importa muito porque é sobre a vida das pessoas. Milhares de jovens negros, em especial meninos negros, adolescentes negros, são mortos pelo simples fato de existirem e de serem pessoas negras. Então, em resumo, isso importa muito porque é sobre a vida das pessoas. Certamente, assim, sobre a vida das pessoas que você ama, das pessoas que você conhece, das pessoas que você não conhece, mas todas essas vidas importam. Isso tem sido um lema, né, que tem ecoado, virou uma hashtag importante para a gente pensar, né, e aí a gente pensa, mas todas as vidas não importam? Sim. Mas, enquanto sociedade, hoje, a gente tem minimizado, relativizado a importância das vidas. E isso tem acontecido, em especial, com a vida de pessoas negras. Então, a gente dizer, reconhecer e entender por que esse movimento, né, de vidas negras importa, é fundamental, eu acho que é importante para a gente avançar nessa nossa conversa também. E a ideia, né, é que a gente não normalize mais, não consiga normalizar mais, né, as mortes violentas, que acontecem, não é só no Rio São Paulo, acontecem aqui em Floripa, acontecem aqui em Santa Catarina também. Então, esse tema realmente ele é importante porque ele é para salvar vidas, e não é piegas, não é exagero, não é mimimi, né, é real. Então, agora que a gente conhece o conceito, a gente precisa pensar que os preconceitos, eles geram discriminação, e as discriminações, elas geram desigualdades. Então, retomando, assim, é óbvio que nós somos todos diferentes, nós somos únicos, nós somos únicas, mas a gente precisa ser tratado, de fato, a partir dessas diferenças, mas com igualdade de oportunidades. E é assim, né, com esses passos e com esses caminhos e com essa certeza que a gente vai ter realmente uma sociedade mais justa e mais igualitária. E aí, no próximo slide, né, e já encerrando aí a minha fala, eu queria trazer, né, alguns elementos para a gente pensar o que a gente pode fazer, né, então fiz já a provocação, a ideia é que o que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode fazer amanhã, né, pela luta antirracista. E aí, eu acho que é importante a gente pensar, né, que o combate ao racismo, eu trouxe isso e queria reforçar aqui, né, ele é um compromisso coletivo, mas ele também é individual. Então, a gente precisa levar para dentro do SUAS
estruturar isso nos governos, estruturar isso dentro das organizações, dentro das empresas, mas é um compromisso individual. Isso significa que cada uma de vocês aqui tem um compromisso, né? E a gente precisa reconhecer privilégios, a gente precisa conhecer os fenômenos do racismo, os seus desdobramentos e apoiar pessoas, organizações para ações mais concretas no combate ao racismo. Um outro ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar, pensando nisso assim, né, então, quais são algumas coisas práticas? Eu tentei pensar algumas, e aí também, quando a gente abrir logo aqui para nosso bate-papo, fiquei muito à vontade de trazer também outras dicas e outras ideias, né. Então, o primeiro ponto, né, então, repetindo, conhecer e reconhecer o racismo. Então, a gente não pode ter dúvida que racismo existe. Se a gente sair desse encontro com dúvida, né, eu vou deixar aqui algumas sugestões de literatura para a gente ler, de filmes para assistir, então a gente precisa aprofundar, porque ele existe. Se a gente ainda não conseguiu acreditar ou entender que existe, a gente precisa aprender sempre e continuar aprendendo. E um livro muito bacana, que eu indico sempre, é o Pequeno Manual Antirracismo, da Djamila Ribeiro, que eu já citei aqui. Ele foi, em 2020, o livro mais vendido no Brasil, e é uma dica, assim, muito especial, né, de leitura. Depois, né, para a gente ajudar nessa luta antirracista, é importante que a gente problematize as ausências e as injustiças. Então, não é possível, né, que a gente presencie situações, que a gente sinta a ausência desse tema em lugares importantes, como dentro do SUAS, por exemplo, e que a gente ignore, deixe passar batido. Então, é importante que a gente puxe esse tema para dentro, em especial de todas as nossas relações, e daqui que a gente está falando dentro do SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Depois, uma terceira dica, né, em especial, se você é uma pessoa não negra, se você é uma pessoa branca, reconheça os seus privilégios e esteja disposta a partilhar esses privilégios. E aí, do que a gente está falando? Por exemplo, teve um movimento, né, a gente pode dizer que é moda, enfim, mas foi um movimento importante, que alguns influenciadores brancos abriram, né, deixaram aí os seus Instagrams, as suas páginas, os seus canais, né, e convidaram pessoas negras que não tinham tanta visibilidade para fazê-lo, para estar aqui naquele lugar, para conversar e para falar sobre a questão racial, ou simplesmente para mostrar o seu trabalho para suas audiências, né? Então, o convite aqui, né, que se você não é uma pessoa negra, não fique paralisado, não tenha culpa, não tenha vergonha, haja diariamente na construção de relações mais humanas, mais sustentáveis, e realmente de combate ao racismo, né? Então, você tem um lugar, a gente tem ouvido muito falar desse lugar de fala, você também tem um lugar de fala importante aí na luta antirracista. Um tópico mais específico sobre o SUAS, eu acho que é importante, né, a gente pensar se no município, se dentro do conselho, se as entidades, né, que são a rede privada, se elas têm metas específicas e ações prioritárias para o enfrentamento do racismo. É importante a gente pensar, questionar também se as equipes são capacitadas para conhecer essa diversidade dos sujeitos, a pluralidade, né, deu um trava-línguas aqui, dessas demandas, né, então será que essas equipes que trabalham aí nas prefeituras, no estado, dentro das organizações, têm formação, têm sido capacitadas para entender e para atender, né, as famílias e essa demanda, né, e essas questões aqui, elas estão lá bem descritas dessa forma, né, eu trouxe que estão lá na cartilha também que eu indiquei. Se as instituições, elas estão preparadas para fazerem abordagens diferentes com os diferentes grupos populacionais, né? Se o quesito cor e raça, ele é preenchido segundo a caracterização do IBGE, para depois a gente poder confrontar, né? Então, na questão racial, às vezes está escrito lá negros, bom, mas no IBGE está pretos e pardos compõem negros, mas é importante que tenha o mesmo, né, a mesma autoidentificação para a gente poder fazer essa comparação de forma mais fidedigna.
se as instituições, né, e aí entendam tanto privadas quanto públicas, adotam práticas e políticas de ações afirmativas, né, e por último, se existe um canal efetivo de participação de diferentes grupos, se esses grupos de fato são ouvidos, né, a história do lema nada de nós sem nós, né, que é um lema muito forte, muito potente, né, das pessoas com deficiência, ele cabe aqui também, né, se a gente está discutindo as questões raciais também com pessoas negras e indígenas. Depois, gente, um outro ponto importante para a gente pensar aqui é que esse tema ele não pode ser um tabu. Então, às vezes a gente pensa assim, bom, mas agora, depois de tudo que eu ouvi aqui, então tudo é racismo, então agora eu tenho até medo, né, de falar sobre o tema. Quando eu falo desse tema, né, para as empresas, eu uso um exemplo muito simples. As pessoas falam, mas será que eu chamo uma pessoa de preto? Bom, primeiro ela tem nome, né? Mas se você quiser dizer, olha, o banheiro fica depois daquele corredor, sabe aquela pessoa negra, aquele senhor negro que está ali de camisa preta? Não tem nenhum problema, né? A questão é que você não vai dizer, ô pretinho, ou, enfim, acho que dá para entender a divisão. Então, é importante que a gente não tenha medo de falar sobre o tema, né? Mas que a gente, de fato, possa, né, separar aquilo que é identificar uma pessoa e até de forma muito respeitosa e honrosa, né, identificá-la como uma pessoa negra, ou a gente usar, né, o fenótipo daquela pessoa, ou seja, características físicas daquela pessoa, como boca, cabelo, cor de pele, para desmerecer a existência dela. Depois, se você, né, presenciar, ouvir ou tiver uma queixa de discriminação, acolha, né, se não for com você, acolha, não minimize, não diga, talvez tenha sido mal entendido, né, ouça com atenção, faça a denúncia ou ajude a fazer a denúncia. Tem mais 2 dicas, né? Se você é uma pessoa negra, né, eu confesso que eu não lembro se temos pessoas negras aqui no nosso grupo. Mas, enfim, fica esse repertório, né, para refletir também com pessoas negras. É muito importante, né, que a gente também, enquanto pessoa negra, falando enquanto uma pessoa negra, a gente reconheça o racismo, né? Ele também nos afeta. Então, ele, por vezes, né, nos deprime, nos encolhe, nos desmotiva, nos deixa com medo, nos adoece. Então, é preciso, né? Eu gosto muito de falar, e se a gente não estiver no grupo, né? Pensando que talvez alguém possa ouvir posteriormente essa fala, eu acho que é uma fala importante, né? De ser dita. E, por fim, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas, assim, ser um bom ouvinte, ser uma boa ouvinte, né? Então, tá sensível, tá interessado nesse tema, para a gente poder avançar, né? E no próximo slide eu trago um convite para que a gente faça a partir de hoje, né? Então, talvez hoje vocês não possam fazer, mas que fica como uma tarefa aí, um compromisso para amanhã, que é a ideia do teste do pescoço. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A ideia do teste do pescoço é que amanhã, né, quando vocês saírem de casa para o trabalho, para comprar alguma coisa, enfim, independente de onde vocês forem, que vocês façam um teste de pescoço, que é a ideia de olhar para os lados mesmo, né? Então, se estiver olhando para a rua, então olhe dentro de uma joalheria, veja quantas pessoas negras, por exemplo, ou dentro de um banco, estão trabalhando naquele lugar. Na escola, né, está acabando aí as aulas, mas dentro da escola, onde estão as pessoas negras? São professores, são diretores, são diretoras, ou estão somente, né, trabalhando na limpeza do ambiente escolar, na comunidade escolar, no hospital, né? Por quantos médicos, médicas negras você já foi atendido? Essas pessoas estão lá, médicos, enfermeiras, chefias, administradores, administradoras, ou estão apenas limpando o chão daquele espaço, né? Num shopping, quantos manequins negros você vê, né? Quantas referências nas propagandas, para que você possa entender que você é um consumidor, uma consumidora negra bem-vinda naquele espaço, você vê, você consegue identificar. Então, a ideia é olhar para o lado e fazer essa crítica, né? Numa universidade, quantas pessoas negras estão lá, né?
Quando você liga a televisão, né, em filmes, em TVs, né, e onde estão, como estão, quais são os papéis. Então, é muito importante que a gente faça essa crítica, né, e entenda, né, de fato, onde o racismo se estrutura, né, de forma muito, muito forte ainda, né, a ponto de resistir aí a décadas, né, de combate ao racismo. No próximo slide, então, eu trago algumas dicas de filmes e livros, e aí essa apresentação vai ficar, e a gente pode compartilhar depois, né, a gente está estourando aí também o nosso tempo. Mas nos 2 próximos slides, que são uma reflexão aqui bem curtinha para a gente encerrando o nosso papo, pelo menos a minha fala, e eu ouvir vocês e poder compartilhar aí mais algumas ideias. Então, fica o convite, né? Muito objetivo. Combata o racismo, né? Seja antirracista. Esse é um convite. A ideia aqui é que a gente possa duvidar do status quo, da normalidade, daquilo que, sempre foi assim, né? Então, o sempre foi assim não serve mais e não deve servir mais como resposta. Mas há muito tempo, pessoas negras estão trabalhando, estão nas favelas. A gente não pode mais aceitar que este seja o normal. Repito e insisto, estude mais sobre o tema, escute mais sobre o tema, apoie pessoas negras, né? E aí, dessa forma, a gente realmente está, de fato, caminhando. A ideia é que todas as pessoas possam ter uma vida boa, possam ter uma vida plena, né? E assim como esse slide aí das crianças correndo, felizes, tranquilas, né? Que a gente possa realmente ter uma sociedade livre de racismo. E como último slide, eu trago um pensamento, né? Algo que eu escrevi há algum tempo e gosto muito de compartilhar, que é um convite, né? Para que a gente experimente e viva o poder da diversidade, né? Certamente a gente vai ver belezas onde a gente nunca viu, a gente vai comprovar que existem competências em lugares, talvez, onde, né, pelos nossos viés inconscientes, a gente duvidava, e a gente vai aprender sobre coisas impensadas. Eu agradeço, né, a escuta, né, embora eu tenha dito que vocês podiam me interromper a qualquer momento e trazer, né, eu agradeço a escuta generosa e fico aberta aí para a gente agora compartilhar, né, experiências, dúvidas, questionamentos. Que legal. O virtual a gente também recebe aí uma salva de palmas. Eu também sinto e agradeço aí o carinho e a acolhida de vocês. Muito bem, Elisiana, eu quero te parabenizar por tão clara a apresentação, né, para todos nós, né, uma apresentação assim que ficou muito lícita, né, para que nós pudéssemos entender. Eu não sei os outros colegas, mas eu só queria fazer uma colocação. Eu estou um pouquinho rouquinha, gente, mas vou tentar falar. Você falou aí nos últimos slides, eu fiquei aqui pensando, né? Não adianta eu dizer eu sou antirracista, eu não sou racista, eu tenho que ter ações antirracistas, né? Não adianta a gente, né, tá levantando a bandeirinha, tudo, e ali a gente ter discriminação, né? Então a gente tem que ter realmente ações antirracistas. Eu sou mulher, eu sou mãe, fui casada com um homem negro, e sou mãe de filhos de pretos de pele mais claras, né? E eu vi muito em alguns lugares, né? Eu com meus filhos, principalmente praia, né? Que eles pegavam mais cor rapidinho, chamar a mãe e tal, e dizerem assim, eu achei que ele não fosse seu filho. Meus filhos ouviram muito isso, né? Então a coisa é bem estrutural, não é só a pele negra que sofre, é a mãe da pele negra, né, que ouve isso. E assim, eu vi muito isso, da gente sair com algumas amigas ser mais moreninha, né, e eu mais branquinha, e achar que o meu filho era filho dela, né, então para você ver como é que o racismo, né, e eu ficava assim, meio chateada, né, não, ela é meu filho, por quê?
Então, assim, é muito estrutural, né? Mas a gente tem que, nós como FEUSUAS, da assistência social, nós não podemos ter esse tipo né, de discriminação, de racismo, né? Nós temos que ver o outro, né, como irmão e com empatia, para que esse racismo, é como você falou, Lisiane, tem que ser também, é coletivo, mas tem que ser partir do indivíduo, né? E é isso, eu gostei muito, eu quero parabenizar, e também as pessoas que estavam aqui, né? E vamos por ordem, né? Nós temos a Paola, né, que pediu para falar, e depois, por ordem, uma questão de ordem, e depois a nossa colega, A do a Cineia, primeiro levantou a mão. Lucinéia. Cineia, E pode ir. a primeira, a Paola, e por a questão de ordem, a Lucinéia. A Tá bom, Lucinéia gente? primeiro. Aí ela levanta a Aí a mão primeiro. Lucinéia, eu vi primeiro você. Então tá, vamos lá. Questão de ordem, Lucinéia. Boa noite, pessoal, né? Para quem não me conhece, a Lisiane, às vezes, eu acho que não me conhece. A gente se viu lá na conferência, mas né, não chegamos a se conversar. Eu moro em São Francisco do Sul, Sim, né? eu lembro de ti. Lembra de mim, Lisiane? Então, tá bom. Lembro, Então. sim, que bom te rever aqui. E eu moro aqui em São Francisco do Sul, né? Sou mulher negra. Eu estou aqui numa apresentação, né, da escola da minha filha, só que eu dei uma saidinha para dar uma participada, né? Eu fiquei assim, os 2 horários, né? Agora nós estamos se revezando. Agora meu marido entrou lá e eu vim participar da reunião. Eu queria muito participar, né? E descrição, sou uma mulher negra, hoje eu estou com um vestido longo, todo colorido, rosa em cima, metade ele é verde limão, e embaixo ele é roxo. Eu estou de cabelo assim, preso para cima, né, solto assim, acho que é qual que é abacaxi que eles falam, né? E então, pessoal, eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, como mulher negra, né, assim, sobre o preconceito que a gente sofre hoje em dia, infelizmente, existe muito preconceito. Hoje o preconceito, assim, para mim, é mascarado. Ninguém chega, vai, né, discriminar como era criança. Quando eu era criança, não existia, né, assim, combate ao racismo, né, não era crime. Eu fui muito discriminada quando era criança, tanto que eu pensei, quando era criança, eu não queria ir para a escola, né, porque na escola eu era, né, muito bonita pelos meus colegas, muitas vezes eu fui chamada de cabelo de bambril, neguinha da macumba, bolo queimado, esse xingamento quando eu era criança. E a gente não via, a gente ia para casa e não tinha direitos, né? Não tinha delegacia para a gente ir, não tinha, né, direitos para nós, pessoas negras, né, como tem hoje. Hoje não, hoje as pessoas não falam na tua cara que ela tem racismo, mas você percebe no jeito que ela age, né, no jeito que ela conversa com você. Muitas vezes a pessoa não olha no teu olho para conversar, não olha na tua cara, muitas vezes não te dá atenção, você percebe que o racismo está naquela pessoa, né, e assim, no dia, a gente teve uma reunião num equipamento, assim, né, que foi no dia da consciência negra, né, a gente fez, cada equipamento, cada casa, a gente fez uma ação, né, sobre a consciência negra, e teve um equipamento que a gente foi, e tinha uma senhora lá, que ela era bem alemoa, né? Ela tinha uma netinha, e ela contando uma história, assim, que ela não tinha preconceito, mas ela tinha uma netinha que, quando dava uma boneca negra, a netinha dela chorava, não queria aquela boneca, porque a boneca era preta, né? Então, a gente vê que o racismo vem desde pequenininho, né? Então, a gente tem que começar a educar o nosso filho desde pequenininho, né? Que todos nós somos iguais, independente de cor, né? De raça, de gênero, todos somos iguais. Somos, né, trans, existe preconceito contra as pessoas, né? Eu acho que isso, e assim, é muito triste quando a gente vê isso, né? E ela falou assim com uma naturalidade, assim, né? Minha netinha, ela, Deus que me livre de dar uma boneca negra para ela. Ela chora, chora, chora. E lá em casa ninguém tem preconceito, mas a minha netinha, não podemos dar uma boneca negra para ela, preta para ela, que ela não quer nem saber, né? Alguma coisa de errado tem naquela família. Como é que uma criança vai entender, né? Ninguém, quando a criança nasce, a criança, ela não tem esse sentimento de entender o que é preto, o que é branco, o que é, né, é trans, o que não é. É a família que vai ensinar para a criança, né, o que é, né, a pessoa negra, a pessoa trans, ensinar que a criança, né, não pode ter preconceito, que a criança, né, tem que aceitar todos do jeito que a pessoa é. Então, acho que deve ser bastante estudado nas escolas, as crianças vêm aprender desde pequeno. Oi, tudo bem?
as crianças vêm aprender desde pequeno, né, que não existe cor, raça, que todos somos iguais. Né? Esse é o meu pensamento. Né? Eu sofri muito quando era criança, muito, muito mesmo quando era criança. Com preconceito, né, dos meus colegas, né, vamos tudo que não foi limpinho, comprava em vários lugares, né, nunca sujei meu nome, e meu cunhado tinha um nome, assim, todo sujo, e o nome dele passou e o meu não. Por que que eu dei critério, várias coisas, assim, para poder fazer análise? O dele não. O dele foi uma análise bem rápido e passou na hora, né, então eu percebi que teve, assim, sabe, um preconceito ali pela a nossa cor. E também eu tenho preconceito contra meus filhos, porque meu marido é bem alemão também, né? E meus filhos são metade, são 4 brancos, eu tenho 8 filhos, 4 são brancos e 4 são negros. E quando eu ia no postinho de saúde, quando eu saía no ônibus com meus filhos, eu via os olhares das pessoas. Olhava assim para meus filhos, olhava para mim. Uma vez eu fui buscar meu filho na creche, a mulher veio com uma criança negra, né? E falou assim, tua mãe chegou. Daí a criança olhou para mim, assim, eu olhei para a criança, eu pensei assim, não, meu filho. Não é o seu filho esse, mãezinha, é que eu sou nova aqui, achei que era teu filho. Eu falei, não é meu filho é aquele ali. Ela olhou para meu filho, olhou para mim, assim, uma desconfiança, sabe? Assim, é bem ruim isso, sabe? Da pessoa julga sem saber, ou pergunta, né? Você é mãe de quem? Não vem com uma criança negra, porque eu sou negra, eu tenho que ter filho negro, né? Então, assim, é bem difícil nós que estamos negros, vários preconceitos, vários preconceitos, assim, né? Só que isso é a minha experiência, né, de vida, assim, que a gente passa no dia a dia, né, para compartilhar com vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada. Obrigada, Lucinéia, pelas suas palavras. Eu acho que agora a Paola, né? Por questão de ordem. Então, muito prazer em te conhecer, Lisiane. Quero agradecer pelas palavras, pela apresentação. Eu acho que é sempre muito importante a gente refletir, repensar sempre esse tema, né? Eu queria só trazer uma reflexão, assim, que aí acho que aqui só a Lisiane talvez a gente não se conhece. Eu sou assessora da deputada Luciane Carminati, e aí a gente assessora, né, o FEUSOAS aqui. E dentro do parlamento, né, acho que teve um momento histórico, assim, esse ano, e eu quero pedir licença para compartilhar rapidamente aqui com vocês, mas nós tivemos a posse, aí eu vinha conversando, inclusive, né, Lucinéia, contigo sobre isso, durante a conferência, a posse da deputada Vanessa da Rosa, que foi a segunda mulher negra a tomar posse como deputada em Santa Catarina, depois da Antonieta de Barros, né, que foi a primeira deputada negra no parlamento aqui em Santa Catarina. E, assim, é um momento emocionante, a gente vê ela aqui na foto, estou apresentando aqui uma foto, então, da deputada tomando posse, né, ela sorridente, toda contente ali com esse momento, e é realmente um momento muito emocionante, mas se a gente para pensar, né, que a primeira foi em 1934, e aqui na matéria diz, né, que somente 89 anos depois, uma outra deputada negra assumiu, né, esse espaço de poder, digamos assim, né, um espaço de tomada de decisões, um espaço de criação de leis, né, um espaço tão importante que tem na política, que tem na nossa sociedade, o quanto existe esse vácuo, né, de pessoas negras ou de pautas, né, de ações afirmativas para pessoas negras. Então, eu só queria trazer, assim, um pouco essa reflexão, o quanto esse momento foi emocionante e histórico, né, que aconteceu isso esse ano. Ela tomou posse no lugar quando o deputado Padre Pedro se licenciou, e aí, inclusive, por um mês só, né, então, inclusive, o mandato dela terminou no Dia da Consciência Negra, né, no dia 20, mas com certeza ela fez história, e espero muito de coração que ela retorne, né, e consiga aí mudar
alguma coisa lá dentro, né? Porque, assim, é muito impressionante. A gente tem vários tipos de recortes, né, nesses espaços de poder, mas aqui falando da Assembleia Legislativa, né, nós temos 40 deputados estaduais, e somente 3 são mulheres, né? Só 3 desses 40, e uma delas ainda não entra nas pautas de gênero, né? Que é a forma assim que eles falam, né? Quando a gente traz a questão das políticas públicas para as mulheres, né? E entrando aqui um pouco nesse recorte também. Mas assim, então nesse caso a gente tem 2 deputadas estaduais só que falam sobre políticas para mulheres, né? E aí teve esse momento histórico agora de uma mulher negra assumir. Então, apesar de ser emocionante, é também um vácuo, né? Algo que a gente precisa refletir aí. Obrigada, Paola, pelas suas colocações. Alguém quer fazer uma fala ainda? Aqui no grupo? Pode levantar a mão. Isso. Seu Gustavo, né? Gustavo, como você estava falando, Lisiane, em relação à pessoa negra, o meu pai é negro, só que eu puxei mais do lado da minha mãe, que a minha mãe é alemã, né? Mas meu pai também tinha esse preconceito. Eu ia para a escola, o meu pai, esse aí é teu pai? Tinha também essa discriminação naquela época, ainda mais na minha época, né, que eu já tenho 60 anos, naquela época ainda era pior do que hoje. Menos eu acho assim, né? E hoje em dia vocês têm mais vozes do que antigamente, né? Partindo até da própria Antonieta de Barros também, que foi a primeira deputada negra aqui no estado de Santa Catarina, né? Também influenciou muito isso, né? Em relação às pessoas de cor. Mas isso aí já existe há muitos anos, desde que eu era criança, não dizia que aquele ali era meu pai, né? Meu pai carregava um alemãozinho no colo, achava que, não, esse aí não é teu pai, né? Também passei muito por isso também. Essas são as minhas falas. Obrigado, Lisiane, pela oportunidade, tá? Muito obrigado. Obrigada, seu Gustavo, pelas palavras. Nós temos mais alguém que queira fazer alguma fala? Só podia baixar a mãozinha, seu Gustavo? Agora eu acho que é o Edson. Pode falar, Edson. Olá, boa noite. Estão me escutando? Primeiramente, Sim. então, eu queria parabenizar a Elisiane pela oportunidade de compartilhar conosco nessa noite o seu conhecimento, a sua trajetória também, né, por estar aqui conosco. Eu a vi na conferência estadual, tivemos a oportunidade de vê-la lá, né, não tivemos contato tão próximos assim, mas eu fico muito feliz e grato, né, desses momentos que oportunizam pessoas de vários espaços, de várias localidades, de várias situações vivenciadas, cada um com as suas particularidades, com as suas histórias, né, trazendo o quanto todos nós, né, podemos ocupar esses espaços. E hoje ter a Lisiane, né, nós naquele momento ter a Lisiane lá, e fazer esse recorte, trazer para o miúdo do meu cotidiano com os usuários, né, tá aqui a Lucinéia, que também é do mesmo município, que representa os usuários de São Francisco do Sul, é se sentirem pertencentes àquilo, né. Eu, enquanto orientador de grupo de usuários que passam na unidade básica do CRAS, né, no meu miúdo do meu cotidiano, é eu poder proporcionar momentos de discussões, como hoje a Lisiane trouxe para nós aqui num outro patamar, mas no miúdo do cotidiano com coisas muito simples do dia a dia, né, recortes do dia a dia, e transformar isso no diálogo, na troca de conhecimento, na troca de informação, potencializando pessoas usuárias a se ocupar esse espaço, né, do protagonismo. Isso é muito importante. Ainda está muito longe, estamos muito distante lá no nosso dia a dia, né? Porque no meu ambiente de trabalho ainda observo o preconceito, o julgamento do senso comum, de achar que tinha que ser desse jeito, sempre tem que ser desse jeito. E eu me sinto muito pertencente nesses movimentos de discussões, porque eu gosto de estar aqui. E nós precisamos despertar isso nas pessoas, que as pessoas gostam de estar nesses processos de discussão, que é muito importante. Não é só estar aqui
com a minha câmera ligada, observando, né, porque eu estou cumprindo uma tabela que eu tenho que estar participando, representando algo, mas no sentido de transformar isso como algo de multiplicação, né? Eu levo para o meu espaço, para o meu ambiente, tento ser um agente multiplicador. Eu acho que isso que vai fazendo essa transformação social que a gente tanto necessita. Mas no meu caso, enquanto orientador, é fazer com que o próprio usuário se sinta protagonista da sua própria história, no dia a dia, né? E essa semana, e eu até tenho aqui uma lembrancinha que eu não sei se vocês conseguem visualizar, né? Que eu sempre trabalho tema gerador, né? Então, esse mês, o mês foi o tema de trabalhar sobre a consciência negra, não só pelo fato do dia 20, né? Todos os dias pensarmos sobre, discutirmos sobre. E isso me torna mais pertencente ainda quando eu ocupo esses espaços aqui, vejo a Lisiane falando, né? E trouxe aquele vídeo muito marcante, nós tivemos uma capacitação com a psicóloga, né, que trouxe esse vídeo, e isso é forte, a gente muitas vezes se coloca naquela situação, a gente acha que não, nunca pensei dessa forma, mas no cotidiano a gente tem pequenas falas preconceituosas, posicionamentos, a própria omissão de não se posicionar no lugar do usuário, não, o usuário está na razão dele, naquela situação. Eu estive aqui com a Luciné em algumas fases, enquanto trabalhava na gestão um tempo atrás, que a própria Lucinéia passou por situações preconceituosas, né? E isso, quanto nós, trabalhadores, não nos vestirmos disso e lutarmos juntos, né? Não conseguimos derrubar essas situações. Esse preconceito é escancarado hoje, que ainda existe, de uma certa forma escancarado, através do senso comum das pessoas, do achismo, falas muito pequenas, né? A nega maluca, ninguém, pezinho na senzala, coisas muito miúdas do cotidiano, que as pessoas não observam, que elas cometem, de uma certa forma, atitudes preconceituosas e exclusivas, e de exclusão, né? Porque o usuário, nessa brincadeira, né, nessa fala miúda ali, ela coloca a pessoa usuária, né, numa situação muito distante. E aí tem o quê? O afastamento dessas pessoas. E o que eu busco no meu dia a dia é a aproximação dessas pessoas. Então, o que eu percebo, né? Vamos ter um grupo aqui seleto de pessoas, cada um com seu tom de pele. Aí Mozart perguntou, mas preto é só aquele bem escuro, porque aqui a Lisiane, não, ela não é, né? Ela é morena, ela é cor do jambo. E aí eu queria perguntar para a Lisiane, até foi uma discussão de mídia aí em reality show, do tom de pele da pessoa preta. E aí eu queria que Lisiane compartilhasse, que é uma curiosidade que eu tenho também, nessas discussões do seu dia a dia, do seu cotidiano, se já se deparou com discussões da tonalidade da cor preta. Posso responder, Heloísa? Pode. Antes eu quero agradecer, né, ao Edson pelas suas colocações, né, como sempre, né, bem colocadas. Obrigada. E pode responder sim, Lisiane. Então, antes de responder, eu queria agradecer, né, o compartilhamento das vivências, né, então, sempre que a gente fala sobre esse tema e outros temas, a gente remete, né, a situações como eu tinha dito, que lindo! Depois vou pedir para os colegas, eu não sei se falei, eu trabalho no CIE Santa Catarina. Se tiveres eu vou pedir para alguém passar para pegar, depois pego o teu contato e mandar aqui para mim. Então, essas vivências pessoais, né, de quem é mãe de crianças, adolescentes negros, negras, de quem foi filho, né, filho, né, de casamento interraciais, então a gente vive um mito da democracia racial, mas o nosso racismo, né, a estrutura do racismo, os nossos preconceitos, bloqueiam qualquer possibilidade de quando a gente vê uma mulher branca com uma criança negra, né, então a gente acha aquilo muito estranho, né, ou uma criança que parece branca com um pai negro. Então, tudo isso causa uma estranheza. E o nome disso não é estranheza, né? O nome disso é o racismo, né?
é racismo. Então, acho que é importante a gente entender, e essas microviolências, né, do chamamento, né, de diminuição com relação ao seu cabelo, quem você é, se de fato você é mãe, ou se de fato você é filho, né, daquela pessoa negra, tudo isso vai impactando, né, na nossa autoconfiança, nas relações que a gente tem com as pessoas e com o mundo, minando, né, o nosso humor e a nossa alegria, e nos adoecendo, né, e trazendo prejuízos concretos, né, como aqueles que eu trouxe ali, com relação ao mercado de trabalho. Se a gente for ver o racismo no SUS, né, o sistema de saúde, a gente vai ver, mulheres negras recebem menos anestesia, você já consegue imaginar isso, né, que as pessoas, profissionais de saúde imaginam que pessoas negras são fortes e não precisam de anestesia tanto quanto uma pessoa não negra, né? Então a gente tem aí facetas muito cruéis do racismo. Também acho que é muito importante a gente celebrar, ao mesmo tempo que a gente critica, né? Então a gente celebra a estada, né, de uma deputada negra, mas realmente, como disse a Paola, a gente precisa criticar. Eu não quero esperar quase 100 anos para isso acontecer de novo. Vocês querem? Né? Então, estava contando aqui, a Ana, que estava aqui, ela é mãe da melhor amiga hoje do meu filho, que é uma menina branca. Fiquei muito feliz quando ela viu a divulgação na minha rede social e quis participar, né? Então, eu falo muito para as pessoas que eu me relaciono, né? Falo para a filha da Ana, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas enfim, ia falar já. Que ela é amiga de um menino negro. E como amiga de um menino negro, ela tem compromissos, né? Ela pode, em algum momento, salvar ele de uma situação, com o privilégio de ser uma menina branca. Eles moram no mesmo bairro, eles estudam no mesmo colégio particular, o meu filho pode estar com o mesmo uniforme, mas talvez ele seja parado, barrado, e levar uma revista da polícia. E Luísa não. Ai, desculpa. E a amiga não. Eu estou falando de uma coisa boa, né? Então ela precisa entender, e eu fiquei muito feliz, né, da mãe dela estar aqui, e querer saber mais sobre esse assunto, e é esse o interesse genuíno que a gente precisa despertar nas pessoas. Então, se a gente não quer esperar mais um século para coisas boas acontecerem, cada um de nós estará hoje e amanhã em um determinado local, né, e dentro do SUAS é fundamental que a gente faça crítica. Quando o conselho faz um edital, né, e eu vi agora recentemente, acho que foi em Blumenau, tem um edital aberto para políticas de promoção de igualdade racial. Outros conselhos estão usando recursos do FIA, do Fundo de Assistência para essa pauta? A gente está promovendo capacitação, né, para os trabalhadores e trabalhadoras sobre essa pauta? Quando a gente pensa um projeto, uma ação, a gente considera, num atendimento, a gente considera, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Sobre a questão, e assim, agradeço a tua fala e o questionamento, acho que ele é muito importante, e eu vou tentar resumir bem. Essa pauta é sobre o colorismo, né? E uma coisa muito objetiva. Pessoas pretas, pardas, toda pessoa com algum fenótipo, ela em algum momento da vida, ela vai ser encontrada pelo racismo. Então, se você é uma pessoa negra, de pele mais clara, em alguns ambientes, talvez você passe mais despercebido. Mas em outros, não. E já que a gente está falando aqui de coisas muito próximas, meu filho é um menino negro, que tem a pele mais clara, mas desde cedo sempre teve um cabelão gigante, continua mantendo aí como sinal de resistência, esse cabelo que já foi tido como e lido, né, como bombril, como feio, né, é um sinal de muito orgulho para ele, para os meus sobrinhos, enfim. É toda uma turminha cabeluda aqui em casa, né. Mas se ele estudasse, talvez, no colégio aqui do bairro público, talvez em algum momento ele passasse e fosse lido como um menino moreno. Mas num colégio particular do centro de Florianópolis, ele é rapidamente identificado como uma pessoa negra. Porque não tem ninguém com tom de pele, com a boca, com o nariz, com o cabelo, com os gostos, às vezes, e com a identidade racial que ele tem. Então, ele é facilmente encontrado. Obviamente que o colorismo, ele também traz camadas de preconceito e de racismo.
Pessoas de pele retinta são, além de encontradas mais facilmente pelo racismo, mais sofrem mais com o racismo, né? Então, seja por passar despercebido, seja por o racismo tolerar um pouco mais, né, pessoas negras de pele clara. Isso é uma faceta do racismo. Também a questão regional. Nós aqui no Sul vamos sofrer muito mais com a pele clara ou não. Né? Eu vim agora, né, de uns dias no Nordeste, bom, eu parecia uma mulher nativa, né? Como tantas outras mulheres que moram lá naquela região. Né? O meu companheiro, que é um homem branco, estava sendo lido como um estrangeiro, inclusive, né? Alguém muito diferente daquelas pessoas. Então, isso significa o quê? Também o racismo, né? Porque, ok, a gente vê, conhece, existem muitas pessoas não negras nesse país, mas ainda assim a gente acha, né, que é uma pessoa que tem recurso, que é de fora do país, que talvez tivesse dólares, enfim, todos pobres, todo mundo aqui junto. Né? Mas eu era lida como uma mulher local e ele lido como um estrangeiro, né? Então, não sei se respondo a tua pergunta, mas eu acho que é muito importante no Brasil a gente adotou a autodeclaração. Então eu não posso dizer, você é uma pessoa negra, né? Eu tenho muito orgulho, né, de uma parte da minha história, que é ter ajudado a constituir as cotas raciais na Universidade Federal de Santa Catarina, que elas antecedem a legislação, a gente constituiu aqui, né, eu estava como estagiária no Núcleo de Estudos Negros, uma contribuição mínima, mas eu me alegro de estar lá, naquele momento, aprendendo, né, inclusive hoje a nossa vice-reitora é a professora Joana dos Passos, que era minha mentora lá no Núcleo de Estudos Negros, então eu vi isso acontecer, e até hoje eu faço parte, né, no grupo de heteroidentificação, e aí é um estudo muito, né, quando a gente, uma pessoa faz, né, o vestibular e se identifica como uma pessoa negra, e a gente vai, né, e participa da banca e faz a formação de bancas de heteroidentificação, a ideia é se socialmente ela vai ser lida como uma pessoa negra. Porque, às vezes, né, ela não tem nenhum fenótipo, então não tem nada que socialmente a identifique. Né? Mas, ainda assim, culturalmente e por consciência racial, ela pode se identificar como uma pessoa negra. Mas isso já é uma outra discussão, né? Mas o teu ponto né? Então, é uma coisa importante, a gente precisa considerar. Pessoas de pele mais escura vão sofrer mais, sim, com o racismo. Mas pessoas de pele clara serão encontradas, infelizmente, cedo ou tarde pelo racismo. Então, é bom que a gente ajude, a partir de hoje, a partir de amanhã, né, mais firmemente a desconstruir, a combater o racismo, né, então, levar para dentro do SUAS, levar para os equipamentos, levar para os conselhos, levar para os editais, levar para a disputa do orçamento, que a gente sabe que é tão... e aí, para não tomar mais o tempo de vocês, eu queria... algo que me ocorre, assim, que eu tenho pensado muito. As desigualdades no Brasil são abissais, né? São gigantescas, são muito grandes. E na política de assistência social, a gente tem muito trabalhado no 1 a 1. A gente atende aquela família, aquele indivíduo, aquela pessoa, porque também, óbvio, cada vida é super importante. Mas eu acredito muito que se a gente atacar o racismo, o machismo, a gente atacar fenômenos, a gente vai conseguir acelerar o processo de combate à desigualdade. E aí vai ficar melhor a vida para mim, que sou uma mulher negra, mãe de um filho preto, a vida para todas as pessoas negras, e para todas as pessoas não negras também, porque eu acredito que toda pessoa com mínimo de consciência e com desejo realmente de mudança, de justiça, né, também é uma pessoa engajada aí na luta antirracista. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada, Lisiane, pelas suas palavras. Eu acho que a Cecília quer falar, né, Cecília? Fique à vontade, Cecília. Cecília é a nossa secretária executiva, que assessora. Então, eu quero agradecer realmente as palavras da Lisiane, que trouxe, assim, umas dicas, né, as dicas que ela nos deu, e a importância realmente de nós, quanto grupo, né, do FEUSUAS, e para além dos territórios, discutir, e para dentro dos territórios também,
ter essa discussão. Eu acho que falta muito repertório, foi logo no início da sua fala, né, a necessidade da gente expandir o repertório, né, e eu quero acreditar que às vezes há um preconceito assim ingênuo por causa que as pessoas desconhecem, né, e está muito enraizado na nossa questão cultural, né. E quando você se remeteu também na história do Brasil, né, de que hoje, graças, a gente tem uma metodologia e se trabalha essa questão da nossa ancestralidade, né, do povo brasileiro, né, nós estamos arregados, a gente tem tantos talentos, né, aí que talvez estão sendo desperdiçados e que pudesse estar mudando, assim, o destino da vida das pessoas, né. Então, eu achei bem interessante quando você disse assim, é tão óbvio isso que a gente precisa ainda estar falando, está na cara, mas ainda precisa ser falado. A gente precisa ampliar, discutir, desmistificar isso também, né? E entender essa realidade que está posta, né? Não botar os óculos escuros para poder minimizar, né? E naturalizar essas crueldades que a gente tem presenciado na mídia, né? Não só com a questão racial, mas da diversidade toda, né? A gente está sendo soberbado aí com a imprensa, trazendo essas histórias aí tão tristes, né? Então, eu acredito que a gente precisa discutir mais, tematizar, horizontalizar mais essa questão para que ela realmente que as pessoas adotem isso, né? Não adianta falar só eu sou antirracista não, tentar trabalhar isso na tua esfera social, cotidiana, de relação, né? Porque não é do outro, é nosso, é uma questão que está posta para nós, quanto sociedade. E nós, como estamos, assim, à frente de grupos, né, precisamos, assim, nos instrumentalizar, como o Edson estava colocando, né, a importância da gente trabalhar com os pares nossos e poder ir avançando nessa temática. Parabenizo, Lisiane, agradeço demais, assim, a sua disponibilidade e espero breve, para 2024, a gente tá com você como assessora nossa aqui, tá? A gente vai estar aplaudindo já, antecipadamente. Não só a sua pessoa, mas como a instituição que você também é revestida, né? O próprio CIE, que é um grande parceiro nosso aqui do FEUSUAS, e se ele é porque você está lá e que você tem essa visão, assim, de vanguarda, né? E poder trazer esses ensinamentos para nós aqui. Muito obrigada mesmo, do coração, viu, Lisiane? Um beijão para você e obrigada pela audiência. Quem não estava aqui perdeu, né? Perdeu, bebê, perdeu. Foi ótimo, muito bom mesmo. Deu uma Obrigada, Cecília, pelas suas palavras, né? Eu assino embaixo, né, também, né? Eu quero agradecer a Lisiane, em nome de todos, todas e todos que estão aqui, né? Pela disponibilidade dela de estar hoje nos passando tão importante assunto, né? Nós, como brasileiros, temos uma dívida muito grande, né? Com a negritude, né, no Brasil. Então, é isso aí, nós temos que realmente nos revestir de conhecimento, né, para poder a gente estar desmistificando, né, e desestruturando, né, vai depender de cada um de nós, e a sementinha foi plantada hoje aqui. Lisiane, um beijo bem grande para ti e para todos que estão aqui, né, que assistiram, as palavras de todo mundo, da Lucinéia, Edson, de todos, né, seu Luiz, a Paola, a Cecília, né, foram palavras muito, assim, enriquecedoras, né, e é isso, né, nós estamos muito felizes, né, e no momento mais breve, né, nós vamos poder contar com você aqui, constante conosco, isso é um privilégio do FEUSUAS. Então é isso. Nós vamos terminar porque já são 21h15, né? E é isso, gente. Obrigada a todos pela participação. Um beijo grande. Até breve. Tchau, pessoal. Beijo, até mais. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, hein?
Tchau, pessoal. Bom descanso a todos. Também agradeço. Tchau. Tchau.